Revisão com flashcards. Isso funciona para os estudos? Eu venho tentando, mas falhando miseravelmente. Nesse vídeo eu vou contar para vocês como que tem sido a minha experiência de implementar os flashcards nos meus estudos e por que eu acho que isso não está funcionando muito bem, e eu vou mostrar para vocês como que usa, como que você pode implementar aí na sua rotina de estudos e se isso pode ou não ser útil para um concurseiro. Eu tenho certeza que você vai gostar muito do que eu tenho para mostrar aqui hoje. Eu sou Thales Braguinho Leão, juiz federal, e eu venho falando sobre concursos públicos, estudos, métodos de preparação e trazendo aulas gratuitas aqui nesse canal. E você que é novo por aqui, não perca a oportunidade de se inscrever e não ficar de fora de tudo isso que eu venho trazendo para vocês. Flashcards, ou seja, aqueles mecanismos informatizados de trazer para a gente o conteúdo e a gente fazer revisões periódicas, são uma ótima forma de fazer revisão de conteúdo. Eu já mencionei disso na live que eu fiz com vocês sobre revisão, algumas pessoas comentaram que elas estavam usando, estavam gostando, a gente trocou uma ideia sobre isso e foi bem legal saber a opinião de vocês. Eu já estava tentando há algum tempo implementar os flashcards na minha rotina de estudos atual. Eu não sou mais concurseiro, mas continuo estudando outras coisas e principalmente eu via nos flashcards uma grande oportunidade de estudar idiomas estrangeiros e tentei incorporar, eu comecei a fazer isso, mas não deu muito certo. Eu vou te convidar para a tela para você ver como é que é, mas primeiro eu quero falar o que eu estava estudando que não deu certo, né? Eu tô já faz algum tempo tentando revisar inglês e francês por meio dos flashcards. Então, tudo que eu estudo sobre inglês e francês, eu estava colocando nas cartas, né, do flashcard para poder depois fazer a revisão e, dessa maneira, manter ativo na minha cabeça todo o conteúdo que eu estava revisando. As aulas de inglês, eu terminei o curso regular e, na época do curso regular, eu ainda não tinha esse hábito, eu nem conhecia esse tipo de programa e eu usava caderninho mesmo e eu tento o mais possível revisar os meus cadernos e apostilas, os livros ali do curso. Atualmente eu estou fazendo um curso online de inglês, e esse curso online, para manter ativo, para manter a atividade diária, ele propõe, o curso do professor Mairo Vergara, um grande fenômeno do curso online, ele propõe como método ativo a gente incorporar o software, o aplicativo, que chama-se Anki, de maneira que eu construo o conhecimento junto com ele, eu crio o meu baralhinho, a minha carta, e depois eu fico periodicamente revisando esses baralhos e essas cartas que eu construí. De início, os primeiros meses deu muito certo, eu consegui, eu implementei, eu tinha uma rotina séria de revisões, tava uma beleza, eu estava conseguindo. Eu estava gostando tanto que quando eu comecei a fazer o curso de francês, eu faço um curso regular e também um curso online para tentar dar aquela subida no meu conhecimento de francês que está bem fraco, e aí eu tentei começar a incorporar essa mesma rotina no francês. Então tudo que eu ia aprendendo, eu ia criando cartas dentro dos baralhos de francês para manter a rotina de revisão. E aí eu vou convidar vocês agora aqui para minha tela para mostrar para vocês como que funciona a estrutura do Anki. Anki é esse software aqui, né, que vocês podem ver que tem a logo aí da estrelinha, e nele você tem a estrutura dos baralhos. Os baralhos você cria conforme você quer. Então, eu criei aqui o baralho do francês, que é a minha aula regular, o baralho do meu glossário, para poder ir revisando o glossário, e o baralho do francês da minha aula online, e também o baralho do Mairo Vergara. Eu quero dar exemplo aqui do Mairo Vergara, porque é a proposta dele na metodologia dele, então eu achei interessante mostrar para vocês como que funcionou. Ele dava um texto, esse texto fragmentado em frases, e aí a gente vai cadastrando essas frases no Anki, e a proposta dele é que a gente sempre faça revisão para tentar entender essa frase, mesmo ela tirada do contexto, tirada daquele universo no texto que ela estava sendo construída. Se a gente conseguir ter compreensão disso, significa que a revisão está fazendo sentido para a gente. Mas essa revisão precisa ser diária, e o problema é que eu não tenho feito essa revisão diária. E aí, eu acredito que vocês tenham conseguido ouvir aí. Na proposta do Mairo Vergara, inclusive, ele dá o texto em áudio para a gente colocar o áudio dentro do Anki, o que é muito legal, porque aí você consegue ouvir aquela frase e ler. E aí você
estimula o seu audiovisual dentro do idioma estrangeiro, o que para mim é algo muito interessante. Então eu vejo a frase e vejo, será que eu realmente lembrei? E aí eu clico aqui na resposta e eu já cadastrei a resposta, qual seria a tradução dessa frase, e aí eu digo se eu acertei ou não, clico lá em bom. Parei para vocês poderem tentar ouvir, e aí aparece uma nova frase, e essa nova frase é a mesma coisa. Aí eu vou revisando e faço isso até esgotar a carta. A lógica do Anki é de ir mostrando para a gente as cartas conforme a gente vai cadastrando. E aí ele tem um algoritmo que estipula quantas vezes você precisa rever aquela carta no intervalo de tempo, e a gente vai confiando nesse software para ir sempre mantendo a revisão em dia. E aí, eu fiz isso no francês, fiz isso no inglês. Por que que eu acredito que eu não tenha conseguido levar adiante esse projeto? Por que que eu falhei em fazer essas revisões, ou pelo menos tenho falhado, porque eu estou pensando em voltar muito em breve a fazer isso. Para mim, o problema foi o excesso de atividades. Além da magistratura, eu tenho mestrado, estou na reta final de escrever a minha dissertação, muita leitura, muita concentração. Eu tenho outras atividades que eu faço, eu sou editor da revista da faculdade, eu tenho atividades no mundo do ensino, tenho algumas aulas que eu tenho gravado para cursinhos jurídicos, para pós-graduação, tenho atividade no Instagram, atividade no YouTube, então fiquei muito sobrecarregado, eu realmente não dei conta. E aí, quando a gente está sobrecarregado, a gente tem que cortar coisas. E o que eu vi que era necessário cortar seriam as minhas revisões de idioma estrangeiro. Eu, infelizmente, acabei tendo que cortar. Sempre fica aquela, mas meia horinha é suficiente, você não precisa fazer nada além disso. Mas e a disposição para fazer isso depois de um dia extremamente cansativo? Que eu tive que resolver problemas do trabalho, eu tive que ter reunião com a equipe, eu tive audiência, eu tive coisa do mestrado, tive que pesquisar. Não dá, a gente realmente não dá conta, a gente tem um limite. E eu aceito muito bem esse limite e faço o que eu sugiro para vocês que vocês façam. Façam adaptações. O que eu vou fazer? Assim que eu terminar a dissertação do mestrado, que é o que mais me ocupa tempo hoje, aí sim eu vou incluir uma carga horária dentro da minha rotina só para as revisões, porque aí sim eu posso garantir que eu vou colocar uma rotina razoável, que eu vou conseguir cumprir e vou seguir com as revisões. E para ajudar vocês que estão estudando para concursos públicos, eu quis trazer aqui também uma telinha, e vão para essa telinha aí, mostrando uma sugestão muito interessante do nosso amigo Felipe Marques Alves, que enviou para mim um material, generosamente permitiu que eu mostrasse aqui para vocês. A ideia, basicamente, que ele fez, ele criou um PDF com perguntas baseadas no estudo dele de jurisprudência em direito constitucional, e aí ele montou no sistema VOF clássico de algumas provas em concurso para poder fazer a revisão. Esse tipo de material é ótimo para a gente poder fazer revisão, principalmente para quem tem dificuldade de revisão de informativos. Você criar um mecanismo de falso ou verdadeiro é muito interessante para você ver se você realmente está lembrando. O problema é que você vai acabar acumulando muitos PDFs, vai se perder nisso, nem sempre vai fazer uma revisão satisfatória, às vezes a sua revisão você vai passar a perna e ir lá olhar a resposta antes da hora. Então a ideia é utilizar o software para ajudar a gente nesse processo de criação das questões próprias que a gente mesmo criou. Então eu vou usar o material aqui de exemplo do nosso amigo Felipe, e aí ele trouxe aqui algumas questões de jurisprudência com VOF, e eu vou transportar isso para dentro do Anki para dar uma sugestão para vocês de como implementar a ferramenta no seu dia a dia de estudos. Então, fora os meus baralhos aqui de idioma estrangeiro, a gente vai clicar em adicionar. Aqui eu vou selecionar o baralho e vou pedir para adicionar um baralho novo, né? Então eu vou adicionar aqui um baralho novo, eu vou colocar aqui questões e vou adicionar esse baralho. Então eu tenho um baralho de questões adicionado. Aqui na parte da frente eu vou colocar o quê? Eu vou colocar a sugestão de texto do nosso amigo Felipe, que ele enviou para mim gentilmente. Então a gente cola aqui a sugestão de texto. Aqui nas costas do baralho eu vou colocar que está errado, né? E qual que é o fundamento aonde que a gente encontra a resposta dessa pergunta. Então tá lá, lei estadual pode dispor sobre fiscalização e controle de receitas oriundas da exploração de recursos hídricos, bem como proceder na sua arrecadação. Aí tá errado e tá aqui a ADI. A gente poderia até colocar o porquê que tá errado, conforme vocês estão estudando, porque é interessante. Eu vou salvar, né? Vou adicionar ele aqui.
Vou colocar mais um só para a gente ter dois, para não ficar uma carta só. Dentro de cada baralho, a gente pode colocar quantas cartas quiser. Ou seja, a gente vai revisar esse baralho, que no nosso caso chama-se questões, e dentro dessa lógica. Então vamos lá, aonde que estão os baralhos, né? Vamos lá, baralhos. Agora surgiu aqui um baralho novo, baralho de questões. E tem duas cartinhas só, porque foram essas duas que eu acabei de adicionar aqui com vocês. Vamos clicar nele. Então ele fala aqui, ó, vamos aprender, vamos revisar, estudar agora. Como que ele aparece? Ele aparece o texto, né? E ele vai fazer um sorteio disso, ele embaralha mesmo, por isso que ele trabalha com essa lógica de baralho. E aí ele vai pegar essa questão que eu montei e vai falar, e aí, pode ou não pode fazer isso? A gente já sabe aqui a resposta, então eu clico aqui, mostrar a resposta, e apareceu a resposta. Então enquanto eu não clico, não vem a resposta. Então é ótimo para a gente ver se está lembrando mesmo disso aqui, né? E vai chegar um ponto que você vai lembrar de tudo. A contagem, e aí eu mostro a resposta. Como eu cadastrei só duas, por isso que não teve uma variação da ordem. Depois que você cadastrar aqui, que nem no material dele, ele disponibilizou aqui para mim, várias questões, ó, ele já colocou aqui 10 questões, você vai lá, e inclusive algumas com fundamentação, igual eu sugeri, ó, bem interessante. Se você cadastra isso, vamos dar como exemplo aqui, só para poder ficar bacana isso, ó, baralhos, adicionar, vamos adicionar um baralho de questões, então tá certo, vamos adicionar essa aqui só para ficar legal, ó. Então eu vou adicionar aqui a nossa pergunta de VOF, a resposta que está errado, só que nessa eu quero acrescentar, além da resposta, a fundamentação que ele disponibilizou aqui para a gente, que pode ser algo muito interessante para vocês revisarem também com a fundamentação, para não esquecer nunca mais o porquê que está certo ou que está errado. E aí a gente vai adicionar isso. Aí eu vou aqui nos meus baralhos de novo, né, lá no usuário, baralhos, questões. Agora apareceu uma nova para revisar, então vamos revisar ela também, ó. Estudar agora. Aí aparece a questão que ele quer que eu reveja de novo, porque ele vai naquele método da insistência, ele vai mandando você revisar, mandando você revisar, mandando você revisar. E aí eu vou lá, revisei essa, ok, essa aqui também, ok, aí aparece a fundamentação. Eu poderia ter formatado para não ficar aqui centralizado e tal. Tudo isso é possível colocar, inclusive colocar áudio, igual eu mostrei nas minhas revisões de inglês. Mas o barato disso tudo que eu queria mostrar para vocês é que é possível implementar essa ferramenta dentro da sua rotina de estudos, de maneira que possa facilitar as suas revisões. O aplicativo Anki é um programa de graça, você não precisa pagar nada para instalar aí no seu computador, mas caso você queira instalar no celular e revisar no celular, aí ele tem um custo, eu não sei exatamente qual é, você vai ver aí na sua loja de aplicativos, pode ser algo interessante, aquele momento você não tem nada para fazer, fila de banco, você saca ali o Anki e vamos revisar as nossas matérias, você cria os baralhos de revisão e vai fazendo revisão. Pode ser algo realmente muito interessante na sua rotina de estudos, tem vários vídeos, tutoriais ensinando como que faz isso e eu não precisaria adentrar nesse campo. Eu só queria mostrar para vocês que na minha rotina de estudos eu não tenho conseguido, mas por falta de tempo e estresse avançado, e eu tenho tentado melhorar isso e entender que não é um aplicativo, não é um sistema que vai resolver o meu problema, o que eu preciso é otimizar a minha rotina e entender que a gente tem limite. Então eu espero que você também entenda esse espírito, esse propósito, adeque a sua rotina para incluir a revisão, mas de uma maneira que você é capaz de efetivamente fazer, faça a revisão e tenha realmente produtividade com isso. Espero que eu tenha sido útil. Aquele nosso abraço de sempre e até o próximo vídeo.